Então, mestres, vou apresentar aqui uma ferramenta de low-code para vocês, tá? Beirando ao no-code. E aí, eu já vou quebrar o que eu acabei de falar antes, eu só vou fazer uma pergunta antes de começar. Alguém sabe o que significa low-code, no-code e, e a relevância? Tanto para os nossos dias quanto para os dias que virão? E são ferramentas assim um pouco mais intuitivas, desde um ponto de vista que você não tem que programar, não tem que codar, ou tem que codar pouco. Exatamente. Exatamente isso, mestre Carlos. Vocês atualmente já usam alguma ferramenta que seja low-code, no-code? Eu usei, não sei realmente se é no code, mas eu usei o SPSS, que é um pacote assim tipo estatístico que ele, ou seja, você pode codar, mas tem opção para fazer tudo com botões e simplifica um pouco a vida do usuário. Quando o Uhum. usuário não sabe assim codar. Uhum. Muito bom, mestre. Alguém mais já usou ferramentas assim? Olha, o Power BI eu considero uma ferramenta low-code, sabe? Porque você aprende a linguagem M, aprende o DAX, mas você tem muitas coisas que são intuitivas, né? Agora, ferramentas que são de programação mesmo, como Python, R e tudo mais, não entram nessa categoria de low-code e no-code. Esse programinha aqui que eu vou mostrar, ele se chama Orange, que é de laranja mesmo. Eu gosto mais dele do que o Nime, que eu escrevi lá. Então, eu vou mostrar só o Orange mesmo, mas os dois funcionam de uma maneira muito, muito parecida. Beleza? Ele funciona nesse esquema aqui de widgets. Então, você tem uma célulazinha que ela executa alguma ação. Eu vou usar essa célula aqui de arquivo, mas vocês podem usar, por exemplo, uma célula de importação de CSV, tá? Elas funcionam de uma maneira muito parecida, tabela de SQL, tem algumas opções aqui. Quando você clica nele, ele tem alguns datasets de exemplo, né? Eu vou usar esse dataset aqui, Iris. Alguém já ouviu falar, alguém não ouviu falar nesse dataset? Iris. Porque é mais fácil fazer a pergunta inversa, né? Alguém não ouviu falar nesse dataset? Antes que eu comece? Ou todos já ouviram? Bom, se todos já ouviram, eu não vou explicar muito, tá? Ele tem esse dataset aqui e tem alguns outros datasets clássicos de aprendizagem de máquina, como o Titanic, aquele de preço de casa, doença de coração e tudo mais. Quando a gente entra aqui, ele vai falando o tipo de cada variável que está lá dentro da sua tabela. E aí você pode escolher se você quer mudar, sabe? Deixar aqui numérico mesmo. Então, a gente tem aqui as características das plantas, né? Das flores. E aqui é a minha categoria do target. Eu posso definir. Inclusive, se eu quero simplesmente ignorar aquela feature, tá? Aí, que nem eu falei, né? Quando é feature, é uma variável que você vai considerar para suas análises. O target é o que você está querendo prever. Meta é só de informação mesmo. Skip é que você vai simplesmente jogar fora. Quando você aplica, você tem um widget normal e aí você pode fazer um monte de coisa com eles. Uma das coisas que eu mais gosto é esse Feature Statistics aqui, que é muito útil para quando a gente está fazendo análise exploratória. Aí você conecta um no outro. E aí ele vai dar as características daquelas informações lá. Então, ele dá aqui a distribuição, né? Para cada uma dessas variáveis, a média, mediana, dispersão, mínimo, máximo e os valores faltantes. Isso daqui já facilita muito.
Só que aí tem umas coisas mais legais que dá para fazer com o Orange, né? Se você clicar aqui e simplesmente arrastar, ele vai dar algumas sugestões para você. E aí você pode procurar aqui ou pode ir procurando pelo lado esquerdo. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, a gente tem a nossa variável target e está tudo igual. Imagina que eu queira, por exemplo, fazer uma análise exploratória de um tipo de planta específico, né? Eu posso simplesmente colocar aqui e selecionar as linhas que tem essa planta. Então, quero que seja essa íris setosa aqui, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse widget com as estatísticas. Aí ele vai falar, você quer que tudo que bata com o que você tinha informado antes vire a análise exploratória ali? Eu falei, ok. Aí ele só mostra as análises para o que eu selecionei. Então, a gente vê que aqui é uma distribuição bem diferente do que estava antes, né? E o legal, que eu gosto mais do Orange do que o Nime, é que eu não preciso rodar as coisas. Conforme eu vou fazendo as mudanças, ele vai atualizando automaticamente. Então, eu vou deixar isso aqui, ó, do ladinho e vou selecionar isso aqui. Então, eu não quero ver o íris cetose, eu quero ver o versicolor. Automaticamente, ele já altera aqui. Isso aqui eu acho bem útil. Outra coisa que dá para fazer é visualização sobre o meu dataset. Por exemplo, vou fazer aqui um scatter plot, né? Um gráfico de dispersão. E aí eu consigo ver sobre qualquer variável que eu imaginar. E ele tem uma possibilidade de verificar o que melhor define a diferença desses três tipos de classe, né? Se eu colocar aqui, ó, esse Find Formative Projections, ele vai pegar duas variáveis diferentes e ver onde que a gente ganha mais informação sobre o que a gente está procurando. Que, no caso, são essas duas aqui, que é mais para pétala, né? Então, por exemplo, a gente consegue diferenciar bem esse íris cetose aqui, e aqui ele quase se diferencia completamente um do outro. Então, essa daqui são as variáveis mais promissoras. Se a gente, por exemplo, pensar que nem a mestra Carla estava falando, né? Sobre o Mad Friday, a gente pode identificar grupos de usuário que têm um certo comportamento sobre produtos, esse tipo de coisa com essa informação aqui. Tem um outro widget desse daqui que eu acho bem interessante, que é esse de ranqueamento. Aí ele traz onde que a gente ganha mais informação dentro do nosso dataset, sobre o que a gente está analisando. Imagina, por exemplo, eu quero saber algo sobre cursos vendidos na iClinic, na Medcel ou IPMed, né? Ou então eu quero saber algo sobre recomendação de conteúdo lá na PEB. Ou então eu quero saber algo sobre minha população na iClinic que contrata os serviços, né, de gerenciamento. Isso aqui ajuda a gente a entender um pouco mais. Se a gente liga esse daqui com o scatterplot, ele vai limitando o tipo de informação que a gente vai poder escolher aqui. Deixa eu botar aqui um do ladinho do outro. Então, por exemplo, eu só quero que eu veja esse e essas duas informações aqui. Ele meio que vai explicando para a gente o que está acontecendo, claro, né? Deixa eu ver se eu excluindo aqui, ele mostra isso. Então,
Então, eu coloquei aqui, ó, que ele só vai ter o gráfico de dispersão, né? Ele só vai ter informação desse petal length aqui. E aí a gente já nem consegue selecionar as outras, porque é o que eu estou querendo visualizar. Eu quero ver os dois, aí eu já consigo atualizar o meu gráfico para ver só os dois. Então, a gente consegue, inclusive, segregar o tipo de informação que a gente vai jogar para gráficos. Nessa aba aqui de transformar, é exatamente isso, né? Transformar os dados que estão vindo lá do nosso arquivo principal. Inclusive, ele tem uma parte aqui de pré-processamento, com várias coisas que a gente faz, né? Colocar valores faltantes, normalizar. Só tenha um pouco de cuidado com o tipo de coisas que a gente vai fazer aqui, porque se não souber o que estiver fazendo, vai fazer errado. Então, esse é um grande problema dos cientistas de dados, né? Que eles não gostam de usar esse tipo de ferramenta, porque ou eles não sabem o que o algoritmo está fazendo, ou então o algoritmo ele está acostumando mal as pessoas que estão entrando na área. Então, assim, se for usar esse tipo de coisa aqui, veja bem o que vai fazer. Por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo muito bom. Você vai imputar valores faltantes. Aí aqui só dá uma opção para todas as variáveis. E a gente que trabalha com isso sabe que tem variáveis que a gente vai inserir a mediana, outras a média, outras simplesmente vai inserir um valor fixo, como zero. Então, só tem que tomar um cuidadinho quando a gente for utilizar isso aqui. Beleza? Mestre, tem alguma opção de visualização da própria tabela, no caso dos dados? Tem. É isso aqui, ó, Data Table. Legal. A gente consegue ver tudo isso. Alguma outra dúvida? Não? Beleza. A gente tem até como aplicar aqui um script Python na tabela, só que é bem ruinzinho para aplicar, tá? Porque você tem que devolver como formato, você tem que se você usa pandas, por exemplo, você tem que converter para pandas, fazer as alterações e depois converter de volta para o formato de tabela que ele trabalha aqui nos widgets. Outra coisa que dá para fazer é a gente selecionar algumas colunas, como, por exemplo, essas daqui, ó. Só aparecem essas colunas. Aí você pode fazer um tratamento específico para essas colunas com um pré-processamento. E o restante da tabela você faz outro pré-processamento. Esse aqui. E aí, da parte de visualização, né? Eu já mostrei aqui o scatter plot para vocês. A gente tem outros tipos de visualizações, como o box plot. E ele já faz uma análise aqui de ANOVA. É bem interessante. A gente consegue ver aqui diferentes perspectivas do dataset. Tem esse violin plot aqui também, que é bem interessante. E aí você pode, inclusive, escolher o tipo de coisas que vão aparecer nesse plot, né? Nem todas ficam bonitas, nem todas são úteis, mas é uma opção que você pode escolher. Tem um gráfico aqui que eu acho bem interessante, esse FreeVis aqui. Esse FreeVis, ele mostra uma visualização em múltiplas camadas das suas variáveis, né? Então, aqui a gente está vendo 4 dimensões ao mesmo tempo. E aí, quando a gente coloca aqui uma certa inicialização nele, ele vai mostrar como que a gente consegue melhor diferenciar essas classes, que no caso são as classes de flores, né?
Então, para ele, essa foi a melhor diferenciação de classes que a gente teve. Então, a gente consegue ver aqui claramente a cetose aqui em cima, e aqui a gente tem um bololô no meio de campo. Mas a gente pode também arrastar o gráfico, se a gente quer ver uma visualização diferente dos nossos dados. Assim, para mim, está meio que melhor para diferenciar, né? A gente tem como aumentar esse jittering, que é criar um pouco de ruído, né, dentro dos dados, caso sejam dados, por exemplo, categóricos. Isso ajuda um pouco também a gente visualizar melhor os dados. E a opacidade também. Alguma dúvida até aí? Ou não? Tem questão aqui de distribuição também. Boa, beleza. Aí vamos para os modelos, mas aí, por favor, tá? Essa parte dos modelos, eu sugiro para quem utilize, que saiba fazer os modelos já no código, e que aqui seja só uma ferramenta auxiliadora, tá? Porque tem muita coisa aqui que a gente não consegue alterar no modelo. Então, por exemplo, eu já sei que tem dois modelos que funcionam muito bem com esse tipo de dataset, que é a regressão logística e o Randall Forest, e que são modelos mais explicáveis, né? Como que eu faço para saber a performance desses modelos com relação a esse dataset? Eu, dentro de avaliação, tenho aqui, ó, teste e pontuação. Então, eu plugo o meu dataset aqui e plugo o meu modelo aqui. Se eu clicar 2 vezes, ele até dá uma opção aqui de customização do meu modelo, mas não dá todas as opções disponíveis, né? Por isso que eu não prefiro, assim, deixar essa parte de modelo só como se fosse um baseline, só para eu ter uma ideia, depois que o modelo tiver já parametrizado, como que ele se comportou referente a esse tipo de baseline aqui. E aí eu olho aqui, ele já me dá algumas opções, que aí também é muito bom você saber para que servem essas opções aqui antes de rodar num modelo no-code. Aqui tem, por exemplo, cross-validation. Alguém sabe o que é isso? Cross-validation. Quando a gente está fazendo algum modelo? Desconheço mais. Eu também não sei, mestre. Cross-validation. Ele pega os nossos dados, né? E ele divide em 20 vezes diferentes. Então, ele pega, por exemplo, 90% dos nossos dados e 10% para ele testar. Aí ele vê como que foi. Aí ele troca essa ordem. Ele pega outros 90% e deixa os 10% do início para testar. E ele vai fazendo isso 20 vezes. Aí depois ele pega a média dos resultados e dá aqui para a gente. Tá? Então, ele fez esse treinamento 20 vezes com o modelo de regressão logística. E aí ele deu essas pontuações aqui. E aí essas pontuações, para não ficar muito extenso o vídeo, que já falta 5 minutos, vale a pena dar uma olhada na internet. Precision, ele fala muito sobre os falsos positivos, a proporção de falso positivo e que a gente tem, no caso, a gente errando, falando que aquela flor seria uma e, na verdade, é outra. E aqui são os falsos negativos. A gente tem outros tipos de classificação também, que é esse random sampling aqui. Então, pegar 70% do nosso dataset ali e treinar com 30%, né? Então, a gente
na verdade, treina com 70 e depois valida essa pontuação aqui com 30% do nosso dataset. E aí tem outras coisas aqui que eu não vou falar muito, porque senão vai demorar mais ainda. Então, eu vou deixar aqui com esse cross-validation de 20, e eu também vou plugar o modelo de Random Forest. E aí, ele compara os dois modelos, um com o outro. E aí, eu quero, por exemplo, saber aqui qual que tem o melhor recall, que é a regressão logística. Então, beleza, eu vou deixar essa informação aqui. Vou tirar o Random Forest, porque eu já vi que ele performa pior do que a regressão logística. E vou aplicar aqui uma outra maneira de visualizar esses dados, que é a matriz de confusão. O que ela mostra, né? O que realmente era a classificação do que a gente estava prevendo e o que o nosso modelo previu. Então, a gente consegue ver o que ela errou, o que ela acertou. Então, por exemplo, ó, lá no nosso dataset, a gente tinha 50 desse íris setosa. E ele previu 50 íris setosa. Então, ele acertou os 50. Tá tacada só. Do íris versicolo, ele colocou 47 como íris versicolo, mas errou 3, falando que era esse íris virgínica. E assim por diante. Então, a matriz de confusão é muito bom quando a gente está tentando prever categorias, que nem a gente está vendo aqui. E aí a gente volta em algo do início, a visualização. Então, por exemplo, vou aqui no scatter plot, né? E eu tenho essa visualização das minhas variáveis. E aí eu consigo ver o que o meu modelo errou dentro dessas variáveis. É só eu conectar aqui. Então, ele está falando aqui que ele vai selecionar os dados baseado no que eu selecionar aqui. Então, eu vou deixar aqui um do lado do outro. Então, por exemplo, quem que é esse íris setosa que eu acertei tudo? São os azulzinhos, que está completamente segregado ali embaixo. Então, beleza. Quem são do versicolo que eu acertei? São esses 47 aqui que também estavam mais segregadinhos. Mas e quais que foram que eu errei? É aqueles que estavam um pouco ali mais para cima do meu dataset. E aí a gente consegue segregar tudo isso. Selecionar todos os corretos, selecionar todos os errados e ver tudo, né? Então, isso aqui é bem interessante. Isso aqui para a gente fazer uma análise exploratória e até meio que treinar o início de alguns modelos, eu acho bem legal. E a gente tem até como comparar outros modelos se a gente acha que faz sentido. Por exemplo, redes neurais, esse gradient boosting também, SVM. Nem todos vale a pena treinar, porque devido ao tempo ou até mesmo devido ao tipo de interpretação que a gente vai fazer. Mas, se você quiser treinar, até tem como, para ter um baseline. E ele vai comparar todos aqui. Alguma dúvida? E tem outras opções aqui também, mas aí vale mais a pena dar uma fuçada. Não? Vou parar aqui, tá? Gente, um ponto onde a gente pensa, nossa, quanto que ainda não sei. Pensei exatamente isso, mestre. Muita coisa que eu não faço ideia. É normal que tenham coisas que a gente ainda não aprendeu, não sabe. Bem comum, ferramentas que não são muito utilizadas. Essa aqui para análise exploratória é excelente. Só parar aqui rapidinho a gravação.